Olá, meu nome é Thales, sou professor de matemática e nesta aula a gente vai estudar a soma dos termos de uma PA finita, ok? Então, vamos à aula. Vamos falar então sobre a soma dos termos de uma PA finita, né? Este tópico fecha o conteúdo de progressão aritmética. Então, para iniciar, a gente vai começar com esse probleminha aí, para a gente conseguir deduzir uma fórmula, né, uma regra, que será estabelecida para qualquer outra PA finita. Ok? Então, qual é o problema que está aí para a gente? Qual é o valor da soma de todos os números de 1 a 100? Então, daria um certo trabalho, né? A gente ficar somando 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim, seguindo até chegar ao 100. Logicamente, a gente conseguiria, né, obter o resultado, porém ia demorar bastante. Então, qual foi o procedimento adotado por um matemático super importante chamado Gauss? Gauss, ainda quando garotinho, uns 8 anos de idade, ainda na escola, o professor queria acalmar a turma e propôs esse mesmo problema. Do motivo qual, né, para manter a turma ocupada. Só que Gauss, ele resolveu o problema de uma maneira rápida e também de uma maneira surpreendente. Então, olha só, se a gente colocar esses números aqui, 1 mais 2 mais 3, mais 4, mais assim segue. Aí a gente vai do 97, 98, 99 e o último, né, 100. Estou usando a reticência aqui para abreviar todos os números que a gente já conhece. Então, o que é que o Gauss pensou? Pensou o seguinte. Ele percebeu que os termos equidistantes têm soma igual a 101. Como assim? Olha só. Ele pegou o 1 e o 100, que é o primeiro e o último termo, e somou. Ele fez 1 mais 100, 101. Depois pegou o segundo termo e o penúltimo e somou também. 2 mais 99 e percebeu que dá também 101. Pegou o terceiro e o antepenúltimo e continuou dando aí 101. Consequentemente, o quarto e o termo que vem antes do antepenúltimo, somados, também daria 101 no caso. Então, como ele havia percebido isso, como essa soma tem 100 termos, e fazendo essa soma 2 a 2, reduz o número de termos para 50. E ele sabe que a soma de cada dois termos equidistante vai dar 101, né? Então, como é que ele fez isso aqui? Ele concluiu o seguinte, ó. Ele concluiu que essa soma é o mesmo que 101 50 vezes, né? Você vai somar os 101 50 vezes, já que vai dar 50 pares com resultado igual a 101. Então, ele fez 101 vezes 50. Né? E ele concluiu que essa soma dá aí 5.050, de uma maneira bem rápida e surpreendente. Então, foi a partir desta ideia em que se propôs uma fórmula, que é a chamada soma de Gauss. Mas antes de a gente partir para a fórmula, eu vou mostrar aqui para qualquer outra PA também funciona. Por exemplo, vamos colocar uma PA mais simples aqui, uma PA de 6 termos. Vou iniciar com o termo 3 e vou colocar a razão 5. 3 com 5, 8, com mais 5, 13, com mais 5, 18, 23 e o último, 28. Então, temos aqui uma PA de 6 termos e vou aplicar a mesma ideia que Gauss aplicou. Então, 3 mais 28 dá 31. Depois, 8 mais 23 também dá 31. E os últimos dois pares, 13 mais 18, também dá 31. Então, aqui seria o mesmo que 31, que é a soma dos extremos, vezes a metade da quantidade dos termos, né? Já que é 6 termos aqui, então vou multiplicar por 3. Logo, essa soma aqui daria 93.
né, pelo método da soma de Gauss. Isso vai facilitar para a gente, de modo que a gente pode generalizar para qualquer PA. Olha só. Então, segundo Gauss, a gente pode generalizar. Temos agora uma PA de razão R. Esta é a nossa PA, A1, A2, A3, assim segue, até o último termo, AN, cuja soma dos seus N termos, ou seja, isso aqui tem N termos, é dada por Sn. Né? A soma é Sn, notação, igual a soma de todos os termos. Né? A1 mais A2 mais A3, assim segue até o último. Pelo método de Gauss, eu tenho o quê? Eu tenho que o primeiro com o último é A1 mais N. Eu também tenho que o segundo com o antepenúltimo também é A1 mais N. O terceiro com o antepenúltimo também é A1 mais N. E assim segue até fechar completamente a PA. Então, o que é que a gente tira disso aqui? A gente tira que a soma Sn é igual a A1 mais AN multiplicada pela metade da quantidade dos termos, como a gente fez lá em cima na PA de 6 termos. Como o número de termos é n, a metade de n a gente escreve como n sobre 2. Aí daqui nasce a fórmula. Qual fórmula nasce? Esta é a nossa fórmula que a gente vai utilizar para calcular a soma dos termos de uma PA finita. Sn igual ao primeiro termo somado com o último, vezes a quantidade de termos dessa PA, dividido por 2. Então, esta fórmula ajudará a minimizar os cálculos, minimizar inclusive o tempo. Okay? Então, espero que eu tenha deixado claro a ideia de Gauss, a ideia genial, para a gente conseguir fazer somas em progressões aritméticas finitas. Okay? Então, vamos resolver alguns exercícios, né? Vamos fazer algumas aplicações voltadas exclusivamente para esta fórmula. Primeiro exemplo, calcule a soma dos 50 primeiros termos da PA 2, 6 e assim segue. Okay? Como a gente viu na fórmula, só funciona para PA finita. Né? Aqui é dada uma PA infinita, porém, pede a soma dos 50. Né? Então, a gente tem que calcular quem? A gente tem que calcular quem é o termo na posição 50. A gente tem que calcular o A50 para poder aplicar a fórmula. Okay? Por quê? Olha só, a fórmula. A fórmula é Sn igual a A1 mais AN vezes N por 2. Essa é a fórmula. Na hora que eu começo a substituir as informações, eu não vou ter tudo. Olha só. Sn é o que eu quero. O A1 eu tenho, que é o primeiro termo, é 2. Mais AN, que é o último eu não tenho. Vou colocar aqui A50, que é o 50º termo. Aqui a soma também seria S50, porque N é o 50º termo. Vezes N, N é a quantidade de termos, que são 50, dividido para 2. Então, eu só vou conseguir calcular essa soma quando descobrir quem é o A50. Aí eu vou usar quem? A fórmula do termo geral, né? A fórmula que a gente aprendeu na aula passada. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Essa é a fórmula. Substitui, né? Já que as informações a gente tem tudo aqui. A50 é A1, que é 2, mais 50 menos 1 vezes a razão. De 2 para 6, a razão é 4. Logo, o nosso A50 será, né? 50 menos 1 dá 49. 49 vezes 4, 196. Vou ficar com 2 mais 196 aqui. Fechando aí o termo A50, que é 198. Sendo assim, agora a gente pode aplicar aqui, na soma, certo? Então, aplicando aqui agora, S50 será 2 mais 198, 198 vezes 50 por 2. Vamos fazer a simplificação ali do 50 por 2, fica mais simples para a gente, que é 25. Logo, 2 mais 198 nos dá, ali para cima, S50 é 2 mais 198 é 200 vezes 25. Então, o nosso S50 é
2 vezes 25 é 50, com os dois zeros, 5.000. Então, encontrada aí a soma dos 50 primeiros termos desta PA. Ok? Então, aplicação simples e rápida de se fazer. Exemplo 2. A soma dos 10 termos de uma PA é 200. Então, colocando informações aqui, olha, já deu o S10, né? A soma dos 10 termos de uma PA é 200. Se o primeiro termo da PA é 2, então o A1 é 2, calcule a razão. A razão a gente não sabe quanto é, e a gente sabe também quem é N, né? Que é a quantidade de termos que foi dada, que é 10. Então, o que é que vai acontecer? Através da soma, eu vou conseguir descobrir quem? O AN, o último termo, né? O 10º termo. Se eu descobrir esse 10º termo, eu vou ter dois termos conhecidos na PA, e a gente sabe que a partir de dois termos conhecidos na PA é possível achar a razão. Então, vai ser isso mesmo que a gente vai fazer. Pela fórmula da soma, Sn é A1 mais AN multiplicado por N dividido por 2. Sn, que é o S10, né? Que dá 200. A1, primeiro termo, é 2. Eu vou somar com o A10, que é o 10º termo, né? N é 10. Multiplicado pela quantidade de termos, que é 10 também, dividido tudo isso aqui por 2. Vou novamente usar da simplificação, ok? 10 por 2 aqui é 5. E eu vou poder também simplificar o 5 com 200 do outro lado, porque esse 5, como está multiplicando, eu poderia passar dividindo. Então, simplifica, né? 5 por 5 é 1, 200 por 5 vai ser 40. Logo, eu fico com 40 igual a 2 mais A10. Ficou mais simples agora, né? Então, quanto será nosso A10? O nosso A10 será 40 menos 2. A10 é 38. Pronto, achei o 10º termo. Ainda não é a solução do problema, porque a gente quer quem? A gente quer a razão. Então, já tem o A10, tem o A1, então achamos a razão assim, ó. A10 é igual ao A1 mais quantas razões? 10 menos 1, 9. 9 razões. Então, A10 é 38, A1 é 2 mais 9R. 9R será 38 menos 2, né? 38 menos 2, que é 36. A gente vai passar o 9 dividindo 36, e isso é divisível, logo a gente acha que a razão é 4. Pronto, perfeito. Resolvido o problema aí envolvendo a soma, né? Terceiro exercício. Exemplo. Calcule o valor de x na igualdade x mais 2x, mais assim segue, até o 20x, e essa soma inteira é 6.300. Sabendo que os termos do primeiro membro estão em PA. Então, se aqui está em PA, a gente consegue tirar algumas informações, né? A gente consegue tirar a informação de que o A1 é x, a gente consegue tirar a informação que o AN é o último termo, que é 20x. A gente também tem informação de N, da quantidade de termos, né? 1, 2, 3, 4, 5, assim segue, até o 20, então são 20 termos. E a gente tem que a soma total, ó, todos somados, te dá aí 6.300. Então eu posso usar a fórmula para achar x, né? A fórmula Sn é A1 mais AN, que multiplica N por 2. Resolvendo, Sn é 6.300, o A1 é x, mais o AN, que é 20x, o número de termos, que é N, é 20, dividido por 2. Logo, eu posso usar da simplificação, né? Posso simplificar aqui, ó, 20 por 2, que dá 10, e eu posso simplificar aqui o 10 com o 6.300, que vai virar 630. Logo, eu fico com 630 igual a soma do parênteses, que é 21x. Logo, eu terei que x é 630 dividido para 21. E a gente conclui que x é 630 dividido para 21 é 30. 30, né?
Então, encontrado aí o valor de x. X tem que ser 30 para essa soma aqui dar 6.300, ok? Último exemplo, este aqui é um probleminha. Um teatro possui 12 poltronas na primeira fileira, 14 na segunda e 16 na terceira. As demais fileiras se compõem na mesma sequência. Quantas fileiras são necessárias para o teatro ter um total de 620 poltronas? Então, a gente tem uma PA aí, certo? A PA segue de maneira que começa com 12, depois 14, depois 16 e assim segue. Ok? A gente quer saber a quantidade de fileiras. Então, veja aqui. Cada fileira tem 12 poltronas, quer dizer, começa com 12, depois 14. Então, o número de fileiras aqui é o que a questão quer. Então, a questão quer o número N de fileiras. Onde é dado aí o A1, que é 12. É dada a razão, que é 2, que é de 2 em 2, que a gente está seguindo. Não é dado o último termo, ou seja, o AN. A gente não sabe quanto é também. E é dada a soma. A soma SN é 620. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar da soma e utilizar do termo geral para escrever expressões de modo que a gente consiga obter aí uma equação em uma incógnita, né? Na incógnita N, porque é N que a gente quer encontrar. Então, veja bem. No AN, pela fórmula do AN é A1 mais N menos 1 vezes R. Eu vou ficar com a equação com duas incógnitas, porque eu não tenho AN e não tenho nem N. Então, o meu AN será o A1, que é 12, mais N menos 1, que multiplica a razão, que é 2. Então, o meu AN será 12 mais distributiva, 2N menos 2. Logo, o meu AN será 2N mais 10. 12 menos 2, 10. Então, a N vale isso aqui. Pela fórmula da soma, SN é igual a A1 mais AN, que multiplica a N por 2. SN é dada a soma, que é 620. O A1 também, a gente consegue obtê-lo, que é 12. Mais o AN, que eu não sei, porém eu achei a expressão para ele. 2N mais 10, vezes N, que é o número de termos que a gente quer encontrar. Tudo isso dividido para 2. Eu posso passar esse 2 dividindo aqui, ó. Dividindo não, né? Está dividindo, passo multiplicando. Então, se eu passar o 2 multiplicando, eu vou ficar com 1.240. Aqui dentro do parênteses eu posso fazer a redução, escrevendo 2N mais 22, que está sendo multiplicado por N. Aqui eu vou fazer a distributiva agora. Vou ficar com 1.240 igual a 2N ao quadrado mais 22N. Todos os termos são pares, então eu posso dividir a equação inteira por 2, ficando aqui com 620 igual a N ao quadrado mais 11N. E assim vai me permitir escrever uma equação do segundo grau, N ao quadrado mais 11N menos 620, né? Só passo 620 para lá, né? Fica igual a zero, só girar a equação. Nesta equação, o que é que eu tenho? Eu tenho que a soma das raízes é menos 11. Eu tenho que o produto é menos 620. Então, se a soma é menos 11 e o produto é menos 620, a gente vai procurar dois números que satisfazem isso, né? Então, veja bem. Do 620, eu posso fazer 62 vezes 10, né? Separar, já que termina com 0, eu posso colocar 10. Só que, se eu somar, né, o maior, como aqui o produto, como a soma é negativa, o maior tem que ser negativo. Se eu fizer menos 62 mais 10, para dar a soma não vai dar menos 11. Então, essa não é a possibilidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, vou dividir 62 por 2, que dá 31. E vou multiplicar o 10 por 2, que dá 20. Porque assim, menos 31 vezes 20 também dá 620 como produto. Agora, se eu somar esses dois números, menos 31 mais 20 vai dar exatamente menos 11, que é a soma. Então, eu tenho as minhas raízes aqui, ó. Dessa equação, eu tenho um N', que é menos 31,
e o n duas linhas é 20. Lembrando que eu estou resolvendo por soma e produto. Se não entendeu como é que faz aqui, porque precisa de uma certa lógica, use a fórmula de Bhaskara que você vai achar da mesma maneira esses dois valores. Como o valor negativo não vai servir, certo? Não existe quantidade de fileiras negativa, é um número positivo. Então a resposta está aqui, ó. São necessárias para comportar 600 poltronas 20 fileiras seguindo essa sequência, ok? Então está aqui resolvido o nosso problema. Então estes foram os nossos problemas relacionados à soma dos termos de uma PA finita. Okay? Espero que vocês consigam entender, espero que vocês consigam aplicar principalmente a fórmula da soma e principalmente, né, a fórmula do termo geral, porque elas estão unidas. A gente resolveu a maioria das questões usando as duas. Então é isso. E espero que vocês consigam fazer mais exercício e até outra aula. Okay?